E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui o nosso bate-papo muito legal hoje, né? A gente vai conversar com o professor Bruno Cols. Ele depois vai se apresentar um pouquinho melhor, mas a gente conhece muito bem o professor Bruno. O professor é um executivo do mercado financeiro também, e depois ele fala um pouquinho mais aí da sua trajetória profissional e do envolvimento dele lá na FIA conosco, né? O professor Bruno, ele dá aula aí de matérias como finanças corporativas, estrutura e custo de capital, também a parte de IPO. Então, hoje a gente vai ter uma conversa muito legal na qual ele vai estar falando a respeito do IPO, a respeito da situação que a gente vive, né? Uma situação bem sui generis esse ano, né? A gente teve a bolsa despencando em determinado momento, depois uma recuperação legal, estamos aí nos 103 mil pontos, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito desse cenário, oportunidades que esse cenário traz para as companhias abrirem capital, fazerem follow-on e assim por diante, e também como que isso impacta a vida do investidor, do gestor de carteira, do consultor de investimentos, né? Vamos conversar um pouquinho também a respeito dos mercados de um modo geral, então vai ser um bate-papo bem legal. Acho que vocês vão gostar pra caramba. A gente vai fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho dos nossos cursos de pós-graduação, né? A gente está abrindo aí os cursos online, né, em turmas tradicionais, no presencial, muito conhecidas no mercado financeiro, e agora a gente está indo para o online, então a gente já teve uma procura fantástica aí, logo de cara, já fechamos duas turmas aí, Finanças Corporativas Investment Bank, Produtos Financeiros e Gestão de Risco, já fechou muito rápido, e agora a gente, para final de setembro, a gente vai ter novas turmas desses dois cursos, e para começo de setembro, a gente tem vagas aí para o Finanças e Eficiência Empresarial e para o Negócios do Mercado Imobiliário, né? Então, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso também. Então, como é que vai ser? Eu faço esse preâmbulo aí de uns 10 minutinhos. O professor Bruno Caus entra para falar sobre o tema, para fazer a exposição dele. Depois a gente abre para perguntas, faz um bate-bola legal aí. E aí depois a gente encerra. Tá bom, gente? Legal, muito bom. Então, deixa eu só falar rapidão, né? Não sei se todos conhecem a FIA Business School. Eu considero, e eu digo isso porque o mercado tem dito isso para a gente, né? Então, as grandes empresas, as grandes instituições financeiras consideram a FIA aí uma das três melhores escolas de negócio do Brasil. A FIA, ela nasceu dentro da USP, ela foi criada por professores da USP, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, né? E isso lá nos anos 80, aí a gente começou a dar cursos de MBA, pós-graduação e assim por diante. E eu acho que um grande diferencial da FIA... eu tô vendo o Thiago Franco aqui, o Thiago estudou com a gente lá na FIA, né? Para mim, um dos grandes diferenciais é que a gente consegue aliar uma profundidade conceitual muito boa com a prática de mercado, né? Isso é muito interessante. Então, os cursos de pós-graduação que a gente oferece... Fala aí, Thiago, como é que você tá, meu? Pode abrir o microfone aí. Agora. E aí, meu, tudo Beleza, certo? Felipão? Beleza, meu. Bom te Vamos ver aqui aí, cara. aprender mais um pouco. Boa, legal. Então, eu estava falando, gente, que o Thiago ele fez lá o curso com a gente, né, de pós-graduação. E para mim um grande diferencial é esse, o curso, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Qualquer uma das 4 pós-graduações online que a gente tem aqui agora também, ele é muito nessa pegada. Então, o professor vem, explica a matéria, mostra como funciona. Normalmente a gente tem um modelo já lá em Excel, muda a taxa de câmbio, vê o que acontece, muda juros, vê o que acontece, muda projeção de crescimento de receita, muda a margem EBITDA, vê como fica o valuation da companhia. É assim, bem mão na massa, bem prático, né? Então não fica no blá blá blá, você aprende a fazer e consegue depois usar isso como ferramenta no seu ambiente de trabalho, no seu crescimento profissional. Então, para mim, esse é um grande diferencial de qualquer curso de pós-graduação em MBA que você possa fazer. Não adianta você ter um curso que seja um conjunto de excelentes palestras. É legal você ter boas palestras, mas o curso tem que ter uma espinha dorsal, né, na qual ele está apoiado. Então, você tem lá os building blocks, né, as caixinhas, vai construindo conhecimento, cálculo financeiro, economia, análise de demonstrativos financeiros. Putz, depois vamos aprender legal a trilha de renda fixa, derivativos e assim por diante, métodos quantitativos, renda variável, análise de balanço, estrutura de capital, finanças corporativas, valuation.
depois a gente vai juntando todo esse treco e você tem uma bagagem completa para entender mercado financeiro, para entender finanças corporativas, processo de valuation, processo de investment banking, né? Então, nos 4 cursos, né, acabei dando exemplos bem financeiros, né, mas no mercado imobiliário a gente faz a mesma coisa, a gente vai construindo conhecimento de forma bem organizada, mais prática, mão na massa, e depois você consegue utilizar isso de maneira muito legal na sua carreira, né? Uma outra coisa legal, a gente sempre tem trabalhos de conclusão que são projetos profissionais ou pessoais, isso também é importante, porque isso vai possibilitar com que você dê um salto na sua carreira. Você junta o conhecimento que foi visto no curso, né, com uma necessidade pessoal profissional, trabalha em cima disso com uma supervisão de orientador, vai lá, apresenta para a banca ajuda a construir esse trabalho numa versão parcial, aí você aprimora, manja tudo do negócio, porque quando você tem que apresentar em banca, você capricha, vai lá para a versão final, apresenta e geralmente saem trabalhos muito bons. A gente tem inúmeros trabalhos de alunos que depois acabaram sendo implementados no seu local de trabalho, em um novo empreendimento. Tem um aluno aqui com a gente, que agora é monitor, né, que abriu o escritório de investimento dele por conta desse trabalho de conclusão que ele fez, né? Então, aproveitou o conteúdo visto no curso com um projeto que era um projeto de vida, um projeto profissional, e está aí colhendo os frutos em relação a isso, tá certo? Então, é todo esse ambiente, é toda essa pegada que a gente quer oferecer para vocês, e no online vai ser muito semelhante ao presencial em relação a isso. Eu dou mais detalhes, toda segunda-feira eu estou online, então vocês podem se inscrever em qualquer curso, e aí na segunda-feira a gente faz sempre um bate-papo falando mais sobre as pós-graduações, mas a gente está costurando todo esse ambiente online para que a gente tenha interatividade máxima, né? Então você vai poder assistir as aulas com muita flexibilidade no horário que você precisar, mas a gente vai ter uma série de mecanismos para garantir a interação da turma e garantir que você viva a pós-graduação em todos os seus poros, né? Então você vai aprender bastante aí com a gente, tá bom? Legal? Muito bom, sem mais delongas, né? Não que seja enrolação, eu estou aqui falando de coisas muito relevantes para a sua carreira, mas sem mais delongas, eu estou muito ansioso aqui para rever o meu amigo Bruno Caos e ouvir o conteúdo dele, que é sempre um conteúdo muito relevante. Professor Bruno, como o senhor se encontra? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui, compartilhando um pouco aqui da experiência, falar um pouquinho de IPO, de follow-on, para a gente trocar experiência nesse sábado de manhã aqui com todo mundo. Tá bom. Eu vou fechar o meu microfone, vou deixar a palavra com você. Quando você finalizar a sua apresentação, eu entro para encher o saco, quer dizer, para a gente debater um pouquinho. Tá bom, obrigado aí. Eu vou compartilhar aqui com vocês, pessoal, uma rápida apresentação aqui, para a gente poder também tomar como base aqui na nossa discussão. Eu acho que vocês devem já estar vendo essa apresentação. Antes de começar a falar sobre... Estou vendo o Thiago aqui, o Thiago acho que foi meu aluno também, foi, Thiago? Tudo bem aí? Oi, sim. Tudo bem, meu Maravilha, maravilha. Seja bem-vindo. Bom, pessoal, só para me apresentar rapidamente aqui, para quem não conhece, tá? Eu sou o professor da FIA, sou o professor Bruno Caos. Eu tenho mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, tá? Atualmente sou o Chief Financial Officer, né, o CFO do Grupo Apvida, que é um dos maiores grupos de saúde suplementar do país, tá? Vou compartilhar um pouco dessa experiência aqui como CFO, dado que a empresa fez IPO lá em 2018, fez já follow-on em 2019, emissão de dívida, enfim, uma série de operações relacionadas ao mercado de capitais. Então, eu antes de vir para a Apvida, eu trabalhei também nessa área relacionada à Bolsa de Valores, como diretor de Relações com Investidores do Grupo M. Dias Branco, que é o maior fabricante aí de massas e biscoitos da América Latina. Tá? E sou professor aqui da Fundação Instituto de Administração, com muito prazer, sempre tentando encaixar as agendas aqui, porque as agendas são bastante complicadas. Mas vamos lá. Hoje eu pretendo passar aqui com vocês um pouquinho dessa experiência aqui sobre IPO e follow-on. Tá? Eu vou fazer uma rápida introdução, só para a gente ficar todo mundo aqui na mesma página. Eu vou fazer uma rápida introdução, falar um pouco de desvantagens, vantagem de fazer um IPO, as etapas que as empresas passam para fazer um IPO, e aí a gente abrange essa discussão, como é que está o mercado agora, quanto que as empresas vêm ao mercado, a gente está
tem uma série de informações de mercados atuais aqui para mostrar para vocês, quem já fez a IPO em 2020, quem ainda está por vir, enfim, e a gente discutiu um pouco do que a gente pode esperar da nossa bolsa, né, essas empresas vindo ao mercado, e naturalmente a gente sempre abordar também os riscos da bolsa, que a gente sabe que em renda variável ela pode ter retornos mais altos, mas também tem riscos mais altos. Então vamos lá, só para a gente começar aqui a discussão. Uma empresa ela faz uma abertura de capital, né, ela registra os valores imobiliários na Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, né, que é o órgão regulador, não necessariamente para fazer emissão de ações. Ela pode ter uma série de alternativas de acesso ao mercado de capitais. Emissão de ações é uma delas, mas também, por exemplo, emissão de dívida, de debêntures, né, por exemplo, é uma outra alternativa. Quando você faz um IPO, que aí é a oferta inicial de ações, o IPO ele pode vir de uma oferta primária, uma oferta secundária e uma oferta mista. Uma oferta primária é quando a empresa capta os recursos exclusivamente para o seu caixa, então a empresa vai captar esse recurso para pagar dívida, para investir em crescimento, seja investimentos orgânicos, seja em crescimento via aquisições, tá? Quando é uma oferta secundária, é eminentemente uma venda de parte da empresa, né, das ações do acionista controlador ou não controlador, mas o pagamento, a venda para o mercado como um todo, então não tem dinheiro envolvido para o caixa da empresa, esse dinheiro vai efetivamente para o bolso do acionista vendedor. E tem uma oferta mista, né, que é uma parte primária e uma parte secundária, né, onde parte dos volumes captados vão para o caixa da empresa e a outra parte para o bolso do acionista vendedor. E isso é uma decisão muito importante dentro do ciclo de vida de uma empresa, porque a empresa passa a ter uma exposição muito maior, uma série de regulações a serem cumpridas, um disclosure, uma prestação de contas muito grande com os acionistas minoritários, de forma que isso pode ser bastante relevante para o próprio ciclo de desenvolvimento da companhia. E uma vez acessada ao mercado, que ela já está cumprindo com toda essa legislação, ela pode ter também alternativas no futuro de fazer ofertas subsequentes de ações, que é o que a gente chama do follow-on, né, que é quando a empresa já tendo feito a oferta, já negociando a ação no mercado, ela volta ao mercado de capitais para fazer uma nova captação, que também pode ser primária, secundária ou mista, tá, de forma que ela possa ter alternativas de financiamento do seu crescimento, dos investimentos que são necessários, ou alternativas inclusive de sucessão familiar, quando um acionista parte do bloco de controle tem interesse de vender as ações no mercado e fazer uma oferta secundária também no follow-on. Então, as empresas, elas, quando fazem esse acesso, elas têm o acesso inicial via IPO e pode ter N ofertas subsequentes, follow-ons após esse acesso ao mercado. Então, quais são as grandes vantagens e desvantagens? Como tudo na vida, né, fazer um IPO, ele pode ter várias e várias vantagens, pode ter algumas desvantagens também que a gente aborda um pouco mais aqui. Primeira grande vantagem de você fazer um IPO, você amplia a base de captação de recursos financeiros. Então, uma vez acessando o mercado de capitais, você passa a ter acesso, já cumprir toda a legislação, passa a ter acesso para fazer follow-on, para fazer emissão de dívidas. Lá na Apivida mesmo, a gente fez o IPO, depois do IPO a gente fez uma emissão de dívida de 2 bilhões de reais e em seguida já fez um follow-on de 2,6 bilhões de reais. Então, se a gente não tivesse acesso ao mercado de capitais, naturalmente a nossa base de captação de recursos seria muito mais limitada e ainda muito dependente de bancos, né, que é o que eu chamo da bancarização aqui da economia brasileira, que infelizmente a gente ainda tem um mercado ainda pouco desenvolvido, que está desenvolvendo muito ao longo do tempo, mas ainda pouco desenvolvido, principalmente comparado com os mercados desenvolvidos, né, o pessoal do primeiro mundo. E a questão também da diluição de riscos. Por que você tem uma diluição de risco? Porque na hora que você faz uma oferta primária, por exemplo, você está captando mais recursos para dentro da empresa, você está trazendo novos sócios para a companhia, e esses sócios eles vão ser compartilhar dos riscos do negócio com você, né, com o acionista controlador. Vai compartilhar dos dividendos, né, dos benefícios, né, daquele negócio, mas também vai compartilhar de todos os riscos que a empresa apresenta, ou que o mercado que a empresa atua apresenta.
Outro ponto muito importante, a liquidez patrimonial. Isso para os acionistas controladores é importante, inclusive dentro do contexto desse último tópico aqui, de sucessão de empresas familiares. Uma vez que as ações estão sendo negociadas na Bolsa, ela já tem uma precificação dada a mercado. Não é uma precificação que eu acho que a minha empresa vale tal, ou o banco me disse que a empresa vale tal. Não é isso, é o mercado quem precifica a ação. E aí, obviamente, com a movimentação diária, você tem uma precificação lá diária e que pode te dar uma liquidez patrimonial se você quiser vender uma parcela das suas ações a mercado, fazendo uma nova oferta de ações, um follow-on, fazendo o que a gente chama de block trade, que é a venda de um bloco de ações para alguns poucos investidores que têm interesse na compra daquele ativo. Um outro ponto muito importante aqui é a questão da imagem institucional. Ela pode ser uma vantagem ou pode ser uma desvantagem. É uma vantagem porque a empresa ela tem uma exposição relevante quando ela tem acesso ao mercado de capitais. Imaginem vocês que a gente tem menos de 400 empresas no Brasil que tenham ações listadas em bolsa, e aí naturalmente você tem uma exposição muito grande pela própria prestação de contas e pelo contato diário que você tem com investidores, com a sociedade de uma forma geral. A imagem institucional da empresa ela vem se transformando de forma bastante relevante. Tá? Agora, ela pode ser uma desvantagem também, porque qualquer coisa que acontecer que possa ferir a imagem da companhia, naturalmente, pela alta exposição, ela vai ter imediatamente uma desvantagem dessa exposição. A profissionalização da gestão também é um aspecto muito relevante, né? A gente tive a experiência aí de vários anos aí em duas empresas familiares que vieram ao mercado, e a profissionalização da gestão ela é um movimento natural dessas empresas que acessam o mercado. E por uma simples razão, né? A empresa passa a ter constantemente uma cobrança por resultados, né? Uma cobrança por sustentabilidade, uma cobrança não só do ponto de vista de resultados financeiros, mas resultados do negócio de uma forma geral. E isso passa necessariamente por uma profissionalização, porque, obviamente, para você ir dando resultado, você tem que ir trazendo pessoas de mercado, profissionais de mercado, que vão ajudar aquelas empresas a performar bem e a fazer a prestação de contas para os investidores. Então, isso é um movimento natural de empresas familiares que acessam ao mercado e que vão trazendo executivos de mercado para poder ajudar no crescimento e nessa prestação de contas para os investidores e a sociedade de uma forma geral. Um outro ponto muito relevante, muito importante também é que a empresa passa a ter uma nova moeda de troca. Tá? Vou já dar um exemplo prático disso aqui, mas o que acontece? A ação ela é negociada no mercado e ela tem aquele preço. Então, você fazer uma aquisição, por exemplo, você pode ter um pagamento de parte daquela aquisição com a própria ação da companhia, onde você tem o que a gente chama dessa ação como moeda de troca. Então, parte do pagamento dessa aquisição, ela pode se dar através de uma ação que não precisa ser necessariamente um dinheiro cash, porque ela também tem uma valoração, uma referencial de avaliação do negócio, do preço do negócio, que é a negociação no mercado aí todos os dias. Eu digo isso um caso prático, porque lá na Apivida, no ano passado, a gente fez a entrada, né, na região sudeste do Brasil, através da aquisição do Grupo São Francisco, que é o maior grupo de saúde lá de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e o valor da aquisição era de 5 bilhões de reais. Né? Nesse momento, a gente negociou com os acionistas vendedores que desses 5 bilhões de reais, 250 milhões de reais a gente pagou com ação. Né? Então, a gente não teve nenhum desembolso de caixa específico disso, porque foi um pagamento emitindo novas ações e pagando a esses acionistas vendedores. Tá? E, por fim, uma grande vantagem aqui também é a questão da melhoria da governança corporativa. Né? Acho que, por motivos muito óbvios, né? A própria Comissão de Valores Imobiliários, a Bolsa de Valores, a B3, né? A Bolsa de Valores do Brasil, eles têm uma série de exigências que fazem com que a companhia vá evoluindo a questão da governança corporativa. No caso lá da Apivida, nós acessamos, e na M. Dias Branco também, nós acessamos diretamente
um novo mercado, né, que é o segmento de listagem com maior governança corporativa lá da B3, tendo que seguir uma série de regras lá, como membros independentes do conselho, possuir apenas ações ordinárias, né, com poder de voto, direito de tag along, enfim, uma série de regras de governanças que deixam os investidores minoritários um pouco mais confortáveis em investir naquela empresa, haja vista que há uma evolução da governança corporativa da companhia. Além disso aí, o próprio movimento de abertura de capital, ela faz com que a empresa vá evoluindo no sentido de criação de comitês, né, com participação de membros independentes do conselho, comitê de auditoria apenas com membros externos da empresa, enfim, são algumas alternativas que acaba que a cobrança do próprio mercado, ela faz com que as empresas vá evoluindo nesse sentido. Mas como eu falei para vocês, né, tudo na vida também tem desvantagens, né? E o desvantagem que uma empresa que fez o IPO pode ter é a questão da prestação de contas, né, o disclosure dessas informações que trimestralmente a gente tem que divulgar ao mercado. Por que você fala isso como uma desvantagem? Em vários mercados, são poucas as empresas daquele mercado que tem feito a abertura de capital. Então, acaba que os concorrentes daquela empresa têm todo acesso à informação daquela empresa, mas a empresa que é de capital aberto não tem as informações dos concorrentes, né? Então, isso acontece muito lá nas empresas, porque a gente acaba tendo que ter um disclosure de informação para que tenha uma correta avaliação por parte dos investidores minoritários do valor daquele ativo, né, de fazer o valuation, mas acaba que isso é público para todo mundo, né? Então os concorrentes também acabam tendo acesso a essas informações. E no final das contas você vai ter também um limite de liberdade de gestão, porque existe uma cobrança muito grande por parte dos investidores minoritários que, naturalmente, uma empresa de capital fechado não tem. Empresa de capital fechado é o dono tomando a decisão lá, ele toma a responsabilidade daquela decisão e aí toca o barco. Lá não, aqui a gente tem que fazer toda uma prestação de contas para os minoritários, tem que levar em consideração o que os minoritários acham da estratégia da companhia, né? Uma das grandes atividades de um profissional de relações com investidores é ele levar as informações da companhia para o mercado, mas também trazer o feedback do mercado para a companhia, de forma que a alta administração também possa levar em consideração todo esse feedback por parte dos minoritários nas suas tomadas de decisão e na estratégia de negócio. E, por fim, também tem a questão dos custos administrativos e de listagem, né? Porque com uma série de exigências que a companhia passa a ter, você precisa ter auditoria externa, geralmente é por uma Big Four, que tem um custo anual, você precisa constituir novas áreas na companhia, como a questão da área de relações com investidores, que antes de abrir o capital a empresa não tem, então isso é um custo adicional. Geralmente você reforça algumas áreas da companhia, como a controladoria, que se torna uma parte muito importante para o report de informações, então isso tem um custo adicional para a companhia. Então, a própria B3 tem uma anuidade que você paga, a CVM tem uma taxa trimestral que você paga. Então, enfim, são uma série de custos também que são relevantes para as companhias, mas é óbvio que as vantagens elas são muito maiores do que as desvantagens de fazer a abertura de capital. Então, para fazer a abertura de capital, o que a empresa tem que fazer? Ela começa com a própria decisão da alta administração da empresa, né? Aí ela vai contratar auditoria externa, se ela já não tem uma auditoria externa, né? Ela vai contratar aquela auditoria externa, porque, por obrigação, a empresa precisa ter pelo menos 3 anos de demonstrações financeiras auditadas com o parecer do auditor, né? E o auditor tem que dar o que a gente chama de uma carta de conforto para os investidores no momento de uma oferta de ações. Tá? E aí contrata-se também os bancos de investimento que vão fazer toda a preparação da abertura de capital. E aí, um trabalho muito árduo para as pessoas que estão na empresa, isso envolve todas as áreas, praticamente todas as áreas da empresa. Você tem que constituir um prospecto preliminar de distribuição pública. Esse prospecto preliminar geralmente é um arquivozinho aí com 600, 700, 800 páginas, porque ele tem uma série de exigências que pegam informações de praticamente todas as áreas da empresa.
informações de mercado, informações de RH, informações do acionista controlador, a relação do acionista controlador com bancos, a relação do acionista com a auditoria externa, enfim, é uma série de regras, né, que o prospecto preliminar exige e que exige um esforço muito grande das mais diversas áreas da companhia. E aí a gente arquiva o prospecto preliminar e parte para o roadshow, né, que até janeiro desse ano, o roadshow era com viagens presenciais, né, na Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil, principalmente São Paulo e Rio, e agora o pessoal está fazendo tudo 100% online, normalmente na sede de um banco de investimento, fazendo as reuniões via videoconferência com os investidores potenciais daquela oferta. E aí você faz o processo de definição do preço da oferta, vai analisando como é que está a relação de demanda versus o valor da oferta em si, para que possa constituir o preço final daquela oferta. Geralmente existe um preço indicativo, na verdade é uma faixa de preço indicativa que os bancos de investimento colocam dentro do prospecto preliminar, e aí o preço final mesmo vai depender da demanda daqueles investidores, de forma que dentro de um processo que a gente chama de book building, a gente pode coletar todas as demandas que foram feitas por diversos investidores no Brasil e no exterior e ter a definição de um preço final. Para então publicar um prospecto definitivo e a partir daí fazer efetivamente a precificação e iniciar a negociação das ações da empresa no mercado. E aí passa por um processo de estabilização. Esse processo ele é muito mais para tentar estabilizar um pouco o preço. Se tiver uma variação para cima ou para baixo muito relevante, isso é um papel feito por um dos bancos de investimento da oferta, tá? Até que você tem o anúncio de encerramento e a empresa passa a negociar suas ações e ter todas as obrigações, os benefícios e as desvantagens de uma empresa de capital aberto, tá? Nesse exato momento aqui tem várias empresas passando por esse processo. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, porque a gente tem perspectiva aí de ter ainda esse ano vários IPOs aqui no Brasil, devido à liquidez do mercado, que a gente vai abordar um pouquinho mais na frente, tá? Então, a grande pergunta é assim, ok, então quando é que as empresas abrem o capital? Como é que favorece, o ambiente, né, de mercado favorece para que tenha um número maior de ofertas ou um número menor de ofertas? E o primeiro passo aqui importante é a questão do cenário econômico. Tá? Então, é bom sempre a gente lembrar que investidores de bolsas de valores, eles vivem de expectativa e não do momento efetivamente atual. O momento atual do contexto econômico brasileiro e no mundo como um todo, é claro, é de uma queda de PIB aí devido à questão da pandemia. Mas o que o mercado está observando agora é a expectativa para os próximos anos de recuperação dessa economia e setor a setor da economia, como é que isso pode se comportar as empresas no sentido de fazerem captação de recursos para poder investir no crescimento ao longo do tempo. A gente vai falar um pouco mais de questões de setores, mas tem dois setores aqui que estão em voga aqui no momento de oferta de ações, que é o setor de real estate e o outro é o setor de varejo farmacêutico, aí, que várias empresas estão vindo ao mercado tentar fazer a captação de recursos. Então, o cenário econômico, naturalmente, ele é bastante relevante para poder dar acesso ou não àquelas empresas ao mercado, se há uma perspectiva de curto e médio prazo de recuperação econômica, de forma que as empresas terão oportunidades de investir para crescer, isso naturalmente favorece bastante a entrada de novas empresas no mercado. Um outro ponto bastante relevante também é a questão da liquidez internacional, né? E agora no Brasil também a liquidez nacional para a Bolsa de Valores. O que isso quer dizer? Em épocas de taxa de juros muito baixas, né? Lá nos Estados Unidos a taxa de juros é 0, aqui no Brasil é 2,25, até a expectativa de reunião do Banco Central, do Copom, né? Do Comitê de Política Monetária do Banco Central na próxima semana, é que possa ter mais alguma redução. Então, com essas taxas de juros muito baixas, é um movimento natural de investidor, é que ele vai buscar sair um pouco da renda fixa, onde o juro real, né, o juro descontado, a inflação está muito baixa, ele vai migrar para uma renda variável e a Bolsa de Valores é onde se tem mais liquidez de curto prazo para essa de renda variável. Então, há um movimento de migração de recursos
para renda variável, seja de recursos advindos do exterior, seja de recursos advindos do próprio país, de forma que possa dar alternativas de captação de recursos por parte das empresas brasileiras. E a questão de governança corporativa, que é uma questão muito importante, tá? Porque quando a empresa peca no que tange a questão da governança corporativa, pode ter dois riscos importantes. O primeiro é o risco de não ter oferta, e segundo é o risco de a precificação daquela oferta sair abaixo do que se esperava anteriormente, né? Então, essas características de mercado, seja do ponto de vista de mercado e da empresa, né, seja do ponto de vista de cenário econômico de liquidez, eles vão abrindo o que nós chamamos de janelas de oportunidade. É o famoso market timing das ofertas de ações aqui no Brasil. Tá? E a gente está exatamente nesse momento com uma janela aberta, sendo um cenário muito propício a fazer captações de recursos no Brasil. Então, se a gente está, né, já respondendo essa perguntinha aqui do slide aqui, né, se nós temos liquidez no mercado e uma janela aberta no Brasil, nesse exato momento, sim, nós temos uma janela aberta e o resultado dessa janela aberta é exatamente um volume muito grande de captação de recursos no mercado. Olha que números interessantes aqui para a gente analisar do ponto de vista da evolução ao longo do tempo do volume de captação de IPOs e follow-ons, né? A gente vê aqui o movimento de 2004 tendo apenas 8 bilhões de reais em ofertas, aí você pega aquele ciclo, né? Talvez muitos de vocês não tenham vivido isso aqui, mas aquele ciclo em que teve um boom de mercado em 2007 atingindo 70 bilhões de reais. Depois a gente chegou aqui na crise lá do mercado imobiliário americano, que acabou impactando todo o mundo aqui em 2008, 2009, aí você tem uma queda do volume de captação. 2010, um outlier aqui do mercado, na verdade isso aqui foi contribuído por uma oferta da Petrobras, né, o follow-on da Petrobras, se não me engano, algo em torno de 100 a 115 bilhões de reais. Então, acabou sendo um ano bastante atípico aqui na questão de oferta, devido a esse 138 bilhões aqui advindos de follow-on, e a maior parte desse valor aqui apenas da Petrobras. E aí a gente entra num ciclo agora menor, né, de ofertas e toda aquela crise econômico-financeira que a gente vivenciou aqui até 2016, 2017, você vê que em 2016 foram apenas 10 bilhões de reais, né, de captação de recursos, praticamente nenhum IPO, 674 milhões de reais em IPO, e aí mais recentemente a gente começa a crescer de novo esse volume de ofertas, atingindo em 2019 já um patamar bastante interessante de 90 bilhões de reais de captação. Tá? Um outro ponto muito importante aqui dentro desse slide é como é que se dá a participação de investidores estrangeiros e investidores de varejo nessas ofertas. Ó, você vê que lá no passado, investidor estrangeiro aí era responsável por 60%, 70% do valor dos investimentos vindo, né, nas ofertas de IPO e follow-on. Esse número caiu bastante. E aí ele está, em 2019, apenas 44,4%. Isso aqui nada mais é do que um aumento significativo da participação de investidores nacionais no mercado. E por que nós temos essa participação de investidores nacionais no mercado? Porque, como eu estava falando há pouco, desde o ano passado que você tem uma queda mais significativa da taxa básica de juros da economia, a gente teve primeiro um movimento muito grande da renda fixa tradicional para fundos que pudessem, por exemplo, pegar títulos de crédito privado, né, das debêntures principalmente, então um movimento de captação de debêntures muito forte, mas a taxa continua caindo, e mesmo aquela, tomando um pouco mais de risco na renda fixa, a rentabilidade daqueles fundos ainda estavam muito baixas devido à questão da taxa básica de juros da economia. Aí você vê uma migração muito forte para a renda variável mesmo, fundo de investimento em ações, surgimento aí de diversas novas asset managements, né? Nossa gestora de recursos no Brasil, eu tenho contato diariamente com várias delas, até tenho
contato com empresas que, sei lá, 2, 3 anos atrás gerenciavam R$1 bilhão, hoje estão gerenciando 5, 6, 7, 8 bilhões de reais. Empresas que não existiam há 3, 4 anos atrás, hoje já são empresas que estão gerenciando aí, 2, 3, 4, 5 bilhões de reais. Então, é um movimento muito forte de migração de recursos aí da renda fixa para a renda variável, que tem contribuído também para que tenha liquidez nesse mercado, e com a liquidez nesse mercado, as empresas, de uma forma geral, tomando vantagem, né, se apropriando dessa liquidez para poder fazer emissão de ações naturalmente, sempre com justificativa de destinação dos recursos, porque o investidor, obviamente, não vai simplesmente alocar o recurso porque tem que ter um racional de geração de valor daquele investimento. Tá? Então, em 2019, a gente já tem 7% de participação de investidores de varejo. Daqui a pouco eu vou mostrar um slide para vocês aqui, vendo o número de CPFs que investem na Bolsa aqui no Brasil, que cresceu de forma significativa, né? Então, a gente tem um movimento de investidores, pessoas físicas, dando mais liquidez no mercado e participando mais das ofertas de ações aqui no Brasil. Quadro aqui até 2019, né? Como é que se comportou em 2020? Né? Em 2020, a gente tem uma situação também bastante relevante. Olha aí, só nesse ano já foram precificadas, tá? Aqui nós temos 3, 6, 7 empresas, né, que fizeram nova oferta de ação, captação total de 1,4 bilhão de dólares, né? Então nós estamos falando aí algo em torno de 6, 7 bilhões de reais. E por mais que esse número, na hora que você olha aqueles números que eu mostrei há pouco lá, você fala assim, mas isso não é um número tão grande assim. Mas a gente precisa lembrar, pessoal, o momento que nós estamos passando aqui, né? O momento de captação de recursos dessa forma. Isso aqui é só IPO. Vou já mostrar follow-on para vocês. Mas no momento de queda da atividade na economia, com a perspectiva de queda aí de 4, 5, 6% do PIB brasileiro nesse ano, não é um movimento típico você ter uma captação aí, um número de IPOs tão grande e uma captação tão relevante. Então a gente tem, na média aqui, ofertas de 200 milhões de dólares, tá? E sendo um total de captação de 1,43 bilhão de dólares, que dá aí seus em torno de 6, 7 bilhões de reais apenas em IPO. Você vê aqui também setores diversos, né? O setor de varejo, de meio ambiente, né, de construção, real estate, tecnologia, né, então são setores diferentes dentro desse contexto, tá, mas que deve também performar num número muito maior do que esse. Eu não sei quem leu o Jornal Valor Econômico essa semana, se eu não me engano foi de quinta-feira, foi de ontem, o Jornal Valor Econômico via na capa lá que a perspectiva o valor total de oferta de ações no Brasil para 2020 era de 120 bilhões de reais de captação, maior do que aqueles 89 bilhões de reais que a gente já teve no ano passado. Então está aqui a questão do IPO, e a gente passando para o próximo slide tem todos os follow-ons que já foram precificados no Brasil esse ano. Então a gente já vê aí, que o total aí é de 10 bilhões de dólares já captados em follow-on aqui no Brasil em 2020. Tá? Os 10 bilhões de dólares vai fazer aí 53 bilhões de reais, tá? Que somado com aqueles 6, 7 bilhões de reais do IPO, nós já estamos aí com mais de 60 bi de reais aí de captação nesse ano. E como eu falei para vocês, segundo a reportagem lá do Valor Econômico, com a perspectiva de dobrar esse volume aí ainda no ano de 2020, tá? Alguns pontos importantes aqui, tá? Que a gente já mostra para vocês. Tem ofertas aqui como a da Lojas Americanas, né, que captou quase 1,5 bi de dólar, né? Então o mercado com essa liquidez, o mercado está efetivamente adepto, inclusive, não só a pequenas ofertas, como a questão aqui da JHSF, que fez uma captação de 80 milhões de dólares, mas de ofertas também bastante significativas, como é o caso aí das Lojas Americanas, que captou aí quase 1,5 bilhão de dólares durante esse ano. Tá?
E aí a gente tem as ofertas que já estão públicas, né, que de alguma forma já estão sendo trabalhadas, que ou já foram publicadas via fato relevante, ou já foram, inclusive, arquivadas, né, já foram lançadas efetivamente na Bolsa. E aí a gente está até um pouquinho desatualizado aqui, porque ontem ou anteontem, essa vasta, que é de tecnologia, né, do grupo Cogna, lá de educação, ela fez uma captação de R$1,5 bilhão no exterior, tá? Foi na emissão na Bolsa Americana, tá? E isso aqui ele não está mais lançado, ele está precificado. Então é a única atualização que eu poderia dar aqui para vocês. Mas olha que interessante aqui, ó. Olha que interessante. Nós temos várias empresas de varejo e várias empresas de real estate vindo ao mercado. Isso não é um movimento novo, tá? As empresas de real estate tiveram uma movimentação muito forte de vinda ao mercado lá nos idos de 2007, onde várias empresas fizeram uma captação para fazer o que a gente chama lá do land banking, né? Para poder comprar estoque de terrenos para desenvolver projetos de incorporação ao longo do tempo. A gente tem circulado aqui em verdinho aqui, 1, 2, 3, 4 empresas de real estate que de alguma forma já tornaram pública a opção de fazer um movimento de IPO ou de follow-on. A maior parte deles aí é efetivamente de entrada no mercado, né, de uma oferta inicial de ações no mercado. E a gente tem, inclusive tem outra aqui em cima também, a You, né, Incorporation, que é de real estate também, que já está até num processo mais avançado, que deve fazer uma captação de aí, em torno de R$1 bilhão ao longo desse ano de 2020. Então aqui são outras informações muito importantes, né, que somam aqui um total de captação aí em torno de R$17 bilhões das ofertas que já se tornaram públicas. Porque a gente sabe, óbvio, que ninguém divulga isso caso a caso, mas é sabido, né, que várias empresas do Brasil, elas estão em processo de preparação da empresa para vir ao mercado, seja através de uma oferta inicial de ações, seja através de uma oferta subsequente, que é a questão do follow-on, tá? Então, passando mais na frente aqui, o que a gente pode esperar para a nossa bolsa, né? Primeiro é o seguinte, a liquidez ela está efetivamente muito forte, né? Como a gente comentou há pouco, a migração de renda fixa para renda variável é um movimento que a gente tem visto de forma muito forte e que deve continuar acontecendo ao longo do tempo, haja vista que não há perspectiva da taxa de juros básica da economia voltar a patamares do passado de forma que possa ter uma atratividade da renda fixa. Isso é um ponto muito interessante, né? Até outro dia eu estava numa reunião com o Guilherme Benchimol, lá o presidente da XP, e eu conversando com ele, falei assim, Guilherme, eu queria entender a visão de vocês em relação a até onde que essa migração de renda fixa para renda variável, ela vai, porque em algum momento você vai migrando tanto recurso lá que a bolsa vai subindo de preço, né? O Felipe Garran comentou há pouco aqui, a gente está nos seus 102, 103 mil pontos na bolsa, né? Não chegou ainda no patamar pré-crise, mas mesmo no descasamento entre a economia real e bolsa, a bolsa já tem tido uma valorização muito forte e boa parte disso é a migração de recursos aí da renda fixa para a renda variável. E o Guilherme falou assim, rapaz, olha, existem 9 trilhões de reais de investimento em renda fixa, é claro que isso não vai ser migrado tudo para a renda variável, mas esse movimento de curto prazo é um movimento esperado porque a bolsa é onde tem a maior liquidez. Então, as pessoas, de uma forma geral, elas vão, os investidores, né, eles vão tentar encontrar alternativas para poder alocar seu recurso. Alternativas de renda variável, que pode ser a própria economia real, né, ou seja, você tirar o teu dinheiro da renda fixa e investir no negócio, por exemplo. Pode ser na economia real também, em investimentos em ativos de real estate, por exemplo. Tá? Mas, onde se tem maior liquidez, ou seja, a migração é mais rápida, você não investe no negócio de uma hora para outra. Na bolsa, basta você abrir uma conta na corretora e já consegue migrar de imediato para a renda variável. Então, onde você tem maior liquidez, é efetivamente na bolsa, e aí você tem essa migração
muito forte aí da renda fixa para a renda variável. O que nos acende, vou falar daqui a pouco para vocês, nos acende um ponto importante de risco, né, de efetivamente ocorrer algum ajuste, né, de preços na Bolsa, haja vista essa subida tão forte aí que a gente viu ao longo das últimas semanas, dos últimos meses. Tá? Um outro ponto importante aí do ponto de vista da demanda de capital é que no passado a gente tinha a presença do BNDES, por exemplo, né, não só o BNDES, mas outros bancos públicos, né, como o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, oferecendo linhas de crédito abundante para as empresas a custos subsidiados. Né? Então, uma empresa, quando pensa em captação, ela vai analisar todas as alternativas que ela tem na mesa para poder ver como é que ela pode se financiar mais barato possível. Tá? Então, quando o BNDES, em alguns momentos, chegou a ofertar crédito a 3% ao ano, a 2,5%, a 4%, 5% ao ano, sendo que a taxa básica de juros aí era de 2 dígitos, é natural que você tivesse essa alternativa, você como gestor, né, como administrador de uma empresa, ter essa alternativa bastante razoável para fazer a captação. Então, você poderia, né, substituir uma captação em mercado de capitais por uma captação tradicional de banco, sendo que essa por juros subsidiados. Então, já temos aí algum tempo, né, que não existe mais essa opção de juros tão baratos aí das instituições públicas aqui no Brasil, de forma que, efetivamente, as empresas devem buscar outras alternativas, né, e o mercado de capitais é uma alternativa muito competitiva, mas buscar outras alternativas de financiamento da empresa. Onde, nesse caso aqui, a gente está casando a oferta com a demanda. Como é que você casa a oferta com a demanda? Você tem uma liquidez muito maior do mercado, né, desses recursos migrando de renda fixa para renda variável, e aqui os gestores de fundo de investimento buscando alternativas de alocação desse capital, e aí você tem as empresas, né, tentando acessar o mercado para poder captar esse recurso aqui para os diversos objetivos estratégicos, seja crescimento orgânico, crescimento via M&A, seja para adequação de estrutura de capital, né, que é outra ponto importante, se a empresa já chegou no nível de endividamento tal que ela precisa captar recursos equity, né, recursos na bolsa para poder equilibrar um pouco essa estrutura de capital. Tá? Então, você casa essa oferta com a demanda para poder efetivamente desenvolver esse mercado de capitais aí como uma alternativa bastante importante de financiamento das empresas brasileiras. Volto a falar aqui o que eu falei há pouco, né? No Brasil, infelizmente, a gente ainda tem muito poucas empresas no mercado, não chega nem a 400 empresas listadas em bolsa de valores e, obviamente, com um potencial enorme aí de companhias brasileiras poderem vir ao mercado para poder fazer captação de recursos e sair da tradicional bancarização que nós temos aqui na economia brasileira. Mas, como eu estava falando há pouco, né, a gente sempre tem que estar atento aos riscos, né, que isso pode gerar, principalmente devido a esse descasamento da economia real versus a Bolsa. Tá? Vou falar mais um pouquinho sobre isso aqui daqui a pouco. Olha os números aí que provam essa questão que a gente estava falando da migração da maior liquidez. No Brasil, a gente tinha, em dezembro de 2017, 620 mil investidores, pessoas físicas na Bolsa, passando para 2018, 813, mais do que dobrando em 2019. Olha o casamento disso aqui com aqueles números que eu mostrei há pouco, hein? A Bolsa Brasileira com captação de 40 bi de reais, entre a IPO falou em 2018, passou para 89 bi em 2019, com perspectiva de passar aí para 120 bilhões em 2020. Olha a correlação disso com o aumento de número de investidores varejo na Bolsa, em que a gente tem mais do que dobrou de 18 para 19 e já aumentou aí 62% de dezembro de 2019 para junho de 2020, atingindo aí já 2,7 milhões de investidores de varejo aqui no Brasil. E é óbvio que isso é 1% da população, né? Então isso, obviamente, tem um potencial também relevante para migrar, continuar crescendo aí ao longo do tempo. Um outro ponto importante que pode dar liquidez também aqui ainda no mercado.
a gente tem visto essa liquidez toda aqui muito mais vindo de investidores brasileiros na Bolsa. Mostrei para vocês aqui há pouco como é que era a participação de investidores estrangeiros na oferta, que chegava a 60%, 70% lá no passado, né, 10, 15 anos atrás, e esse patamar aí ficou em torno de 30%, 40% no ano passado. Tá? Agora, o que é que explica isso aqui? Que pode também ser bastante relevante no curto e no médio prazo. A alocação de recursos dos diversos tipos de fundo de investimento no Brasil. Esse GEM, Global Emerging Markets, ele já chegou esses fundos, que são muito relevantes no mundo como um todo, já chegaram a ter 16% dos seus recursos alocados no Brasil, e hoje está com 5,2% dos recursos alocados no país. Isso aqui mostra um potencial, né, um potencial não significa dizer que isso vai acontecer, mas um potencial de vinda de recursos do exterior, que hoje ainda está com uma demanda muito fraca, mas de vinda de recursos do exterior para o Brasil. Olha como é que está aqui na questão dos Global Funds. Os Global Funds aqui já chegaram a ter quase 2% do seu portfólio alocado em Brasil. Em maio de 2020, agora estava com 0,18%. Os Global Funds ex-US, né, fora os que investem nos Estados Unidos, já chegaram a ter aí 3% dos seus recursos alocados em Brasil, hoje está 0,23%. E esses que são mais representativos aqui para a gente, né, que são os Latam Funds, né, que são fundos de investimento que investem exclusivamente em ativos da América Latina, que já chegou a ter aí 67%, 65%, 67% do seu volume de recursos aplicados no Brasil, e hoje está em 59%, 59,3%. E, finalmente, aqueles fundos lá de BRICS, né, que investem exclusivamente nesses 4 países dos BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e aí eles já tiveram aí 33%, 34% dos seus recursos investidos no Brasil, e atualmente tem 10,15%. Então, pode haver, né, isso vai depender muito de alguns aspectos de risco nosso aqui, mas pode haver ainda uma vinda de recursos mais relevantes para a renda variável aqui no Brasil, haja vista que a alocação desses fundos, elas estão bem menores do que já foram outrora em relação à aplicação na Bolsa Brasileira. Bom, importante a gente ver agora o que pode acontecer com a Bolsa aqui no Brasil, né? O primeiro ponto para a gente levar em consideração é a questão desse que eu falei há pouco aqui, do descasamento da economia real com a valorização da Bolsa. Isso é um ponto importante, por quê? Porque, a depender de como vai ser a reação da economia brasileira e do mundo de uma forma geral, como é que isso pode influenciar na questão dos ajustes de preço dos ativos lá na Bolsa de Valores. E aí pode influenciar o número de ofertas de follow-on, de IPOs, etc. Porque se a economia reage abaixo da expectativa, podemos sim ver, de alguma forma, algum movimento de correção. Tá? Uma notícia importante que a gente teve aí na semana é que isso não dá para afirmar que é tendência, né, é informação de um mês, mas o CAGED, né, que mede aí a questão do número de empregos formais na economia brasileira, ele teve uma queda em abril, uma queda mais significativa em maio, esperava-se outra queda significativa em junho, e a grande surpresa é que veio apenas menos 10 mil empregos no mês de junho. Então isso foi uma informação positiva, uma vez mais. Não podemos encarar isso como uma tendência definida, que é a informação de um mês, até porque a gente tem a incerteza de qual vai ser o impacto efetivamente na economia quando esses programas do governo terminarem. E aí eu fico sediado aqui em Fortaleza, e a gente sabe, por exemplo, aqui no Nordeste, que é uma influência bastante significativa da distribuição de renda desse programa de R$600 aí que o governo fez ao longo dos últimos meses aí da pandemia, que foi uma ajuda tremenda para a renda da população. Tá? Então, quando isso terminar, que diminuir esse giro de renda aqui no Nordeste, por exemplo, nos diversos interiores aí do país, como que isso pode influenciar a economia? Quando acabarem lá todos os processos de suspensão de contratos
que o governo permitiu aí durante esse período da pandemia, as empresas, de uma forma geral, vão voltar no mesmo patamar de atividade que tinha-se antes? É possível que não. Em não voltando, pode haver um movimento de demissão e, consequentemente, impactos na renda da população e na economia como um todo? Sim, pode haver. Isso é um risco que a gente ainda não consegue materializar, mas que a gente precisa estar bastante atento, principalmente com esse descasamento da economia real em relação às expectativas da Bolsa. E a mesma coisa tem que olhar para o mundo, né? Porque a gente não sabe se essas eventuais segundas ondas, né, de infecção aí da questão do coronavírus em alguns países, se isso pode ter alguma reação significativa para a economia de diversos países importantes aqui no mundo. Um outro ponto importante aqui que a gente precisa analisar, que tem a ver inclusive com esses programas, né, de transferência de renda do governo, é a questão da trajetória da dívida pública, né, que isso já há alguns anos era um ponto de bastante discussão no Brasil, que melhorou um pouquinho aí com a aprovação lá da reforma da Previdência, mas que voltou a subir agora, essa questão principalmente da representatividade da dívida sobre o PIB, né, devido a todos esses gastos extraordinários que o governo está tendo e a consequente também queda de arrecadação devido à diminuição da atividade. Então, isso é um ponto importante que a gente precisa acompanhar como vai ficar ao longo do tempo, de forma que isso não possa não impactar de forma significativa aí no preço dos ativos ou na confiança que os investidores têm na própria economia brasileira. Sempre alerta também a questão da aprovação de reformas estruturais. Agora, a reforma da vez é a questão da reforma tributária, né? Só veio ainda uma pequena parte dessa reforma, né? Foi apresentada apenas a unificação aí de PIS e COFINS, né? E a gente espera que em algum momento aí venha, acho que ainda no mês de agosto, venha o resto das propostas, né, relacionadas a imposto sobre serviços e ICMS, né, dos impostos estaduais, também de alguma forma com desoneração em impostos de folha. Mas que precisamos estar atento se isso não é aprovado no nosso Congresso, como que isso pode influenciar a economia brasileira e, como consequência, a questão do preço dos ativos. Então, a gente sempre precisa estar alerta ao risco de, dada essa migração muito forte para a renda variável, é sabido que os ajustes de preço eles vão ocorrer em algum momento. Tá? A gente não consegue saber se isso é no curto ou no médio prazo, mas em algum momento esses ajustes de preço eles podem ocorrer e podem influenciar, inclusive, a não realização de parte dessas ofertas de ações que a gente mencionou agora com esse pipeline tão grande no Brasil. Um ponto muito positivo para a gente espera que isso continue ocorrendo, né, uma vez que a vinda para o mercado de capitais dessas empresas é um ponto de evolução bastante interessante, tá? E que isso pode, inclusive, ajudar na próprio desempenho da economia brasileira, mas estejamos atentos aí aos riscos que a renda variável sempre traz para os investidores de uma forma geral. Bom, vou parar um pouquinho por aqui, né? Pedir para o Felipe Garran aí abrir um pouquinho aí para as perguntas e respostas aí, para a gente ter aí talvez mais uns 30 minutinhos aí de bate-papo para continuar aqui com a nossa pegada, nossa troca de experiências aqui nesse sabadão. Legal, muito bom, Bruno. Quero te agradecer aí pela palestra, muito legal. Acho que tem muito a somar para a gente que está acompanhando o mercado, né? E que existe alguns excessivamente otimistas e outros excessivamente pessimistas, né? E essa conversa ela acaba contribuindo muito nesse sentido. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou abrir aqui para perguntas. Quem quiser participar, fica à vontade para colocar aí no chat. Normalmente o chat funciona muito bem nesse momento de perguntas e respostas para interação, né? Então, fiquem totalmente à vontade. Se quiser abrir também o microfone, pode abrir o microfone, né? A gente vai gerenciando aqui para não ter briga na hora de falar, né? Então, o pessoal já está brigando para querer fazer pergunta, não é o caso ainda, mas fiquem à vontade aí, tá? Então, tá aberto aí para questões.
Eu vou inaugurar já com uma primeira questão aqui, que é o seguinte, Bruno. A gente tem visto uma tendência, não sei se uma tendência, mas casos, né, de empresas que estão optando por fazer o seu IPO lá na Bolsa Americana, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, do ponto de vista de decisão do gestor, né, o que considerar, o que o gestor, né, o que a empresa ela considera quando ela opta por abrir o capital na Bolsa Brasileira ou na Bolsa Americana, e que tendência você enxerga aí para os próximos anos nesse sentido. Sempre lembrando, pessoal, que a gente está fazendo aqui um apanhado, vai ser um bate-bola bem legal, perguntas e respostas, mas nos cursos, produtos financeiros, gestão de risco, finanças corporativas, investment banking, negócio do mercado imobiliário, finanças e eficiência, a gente acaba lidando com essas questões de forma bem aprofundada, tá certo? Aqui é um bate-bola para a gente se empolgar e trazer essa informação muito relevante. Mas vamos lá, Bruno. Então, o que você acha? O que você vê aí pela frente e quais são os parâmetros de decisão nesse sentido? Bom, Felipe, obrigado pela pergunta. Eu acho que, assim, bom, a alternativa que você tem de fazer a listagem lá fora, primeiro já mostra a conexão dos mercados globais, né? Então, poxa, empresas brasileiras podendo fazer a abertura de capital na Nasdaq é uma alternativa muito importante, porque você tem um acesso a um público bastante ampliado de investidores, porque, poxa, o mercado americano é N vezes maior do que o mercado brasileiro, com diversos tipos de fundos, e uma coisa diferente do que tem aqui é que são muitos e muitos fundos focados em determinados setores, que aqui no Brasil a gente ainda não tem muito. Então, quando você vê essa movimentação de algumas empresas fazendo abertura de capital lá fora, muitas dessas empresas elas têm setores de atuação em que ainda não é tão consolidado aqui no Brasil, mas que lá fora já tem uma consolidação muito forte. Então, por exemplo, aqui meus conterrâneos aqui de Fortaleza, a Arco Educação, ela foi fazer um IPO lá na Nasdaq, né, que é o Sistema de Ensino, porque ela tem uma plataforma de ensino aí que é muito envolvido com tecnologia, que poderia ter uma abrangência de acesso a fundos de investimentos dedicados bastante importantes. Da mesma forma como a XP foi lá, a XP não é um banco tradicional, em que tem as comparações de múltiplos, etc., aqui com o Banco do Brasil, com o Santander, com o Itaú, com o Bradesco, etc. Ela tem um tipo de negócio diferente. E que isso tem a tendência é que a precificação no mercado mais maduro, como os Estados Unidos, ela se dê de forma muito mais vantajosa para aquele acionista vendedor, uma vez que ele tem um mercado mais apto e mais acostumado àquele tipo de negócio que ela tem. Então, uma decisão que o administrador tem é, poxa, eu vou lá para fora porque tenho acesso ao mercado de fundos de investimento muito maior, tenho fundos dedicados àquele setor que são importantes na geração de demanda daquele ativo e tem uma possibilidade de ter uma precificação melhor do que aqui no Brasil. Então, isso são algumas razões pela qual a empresa pode optar para ir lá para fora ao invés de fazer a abertura de capital aqui no Brasil. Tem um outro ponto também importante. Isso está mudando aos poucos, mas o investidor brasileiro ele ainda é muito curto prazista, certo? Então, fica muito... A gente percebe isso na interação que a gente tem, muito pessoal pensando no resultado do trimestre, nesse tipo de coisa, e fazendo movimentação de curto prazo, entrada e saída no papel, enquanto o investidor americano, europeu, ele tem uma tendência de ser de longo prazo. É óbvio que tem os hedge funds lá, que são características mais de curto prazo, mas de uma forma geral tem uma tendência de ser mais longo prazo e está numa parceria aí com a empresa ao longo de vários e vários anos. Tá? Por outro lado, né, a desvantagem que a empresa pode ter é de ter uma regulação muito mais restrita, né, do que aqui a regulação brasileira, tá? Atendendo as demandas lá que são da Securities and Exchange Commission, né, a SEC, que é a CVM americana, tá? E tem uma dinâmica de regulação diferente, de prestação de contas diferente em relação ao que é o tradicional aqui para empresas brasileiras. Mas
vejo para esses setores, que são muitos novos e que tem muitos fundos dedicados lá nos Estados Unidos, principalmente, uma vantagem muito grande de fazer a abertura de capital lá fora comparado com aqui no Brasil, pelo menos a preços de hoje, né? O mercado brasileiro está mudando, a gente discutiu muito isso aqui, mas pelo menos a preços de hoje ainda vejo muitas vantagens em relação a isso. Legal, muito bom. Estou vendo que o professor Roy Martelan, que ele é o coordenador geral aí dos nossos cursos, né? E ele está aí também. Professor Roy, abre o microfone aí, dá um oi para nós aí. Olá, Felipe, obrigado. Olá, Bruno, muito obrigado. Então, nada como conversar com alguém que realmente está no mercado, realmente está fazendo as coisas acontecerem. Novamente, obrigado pela participação. E é isso. Só para ajudar o Felipe, o Bruno é professor nos cursos da FIA em Finanças, vários cursos. E, como todo mundo viu, ele não só tem grande formação, ele fez um doutorado na FE, como sabe, está no mercado e sabe as coisas. Sabe mesmo como as coisas estão acontecendo. Hoje, não é? Faz 10 anos. Obrigado, Bruno. Obrigado, Roy. Eu que agradeço o convite. Mas não vai embora, Bruno, não vai embora que a gente tem mais perguntas, cara. Vamos te explorar aqui, meu amigo. Olha lá. O Alex Martins, ele está perguntando o seguinte: qual a intensidade do impacto na Bolsa do atual momento político vivido no Brasil, né? Como que você enxerga isso? E essa desarmonia entre os poderes, né? Como é que isso deve impactar, na sua visão, o mercado de renda variável? Na minha visão, isso ajuda a ter uma volatilidade maior, certo? É natural que se tivesse todos dentro do mesmo barco, com o mesmo olhar, com as mesmas intenções aqui, isso tenderia a ajudar mais, dar uma volatilidade mais de curto prazo, mas isso faz parte do jogo, da democracia. A gente tem que se preocupar aí com o que está sendo tocado, e aí o que eu falei aqui, né, a questão das reformas estruturais que vão beneficiar de forma relevante aí, o ente público e o ente privado no Brasil, ajudar ao desenvolvimento da economia e pensar isso mais a médio e longo prazo. Agora, isso que pode ocasionar são ruídos aí, que no curto prazo pode gerar alguma volatilidade, mas eu não olho bolsa de curto prazo, né? Eu sempre olho bolsa a médio e longo prazo, então isso são coisas que tendem, pelo menos eu pessoalmente, tendem a influenciar menos na minha alocação, uma vez que eu vou estudar os fundamentos, né, fazer uma análise fundamentalista daquele ativo e crer que aquele ativo pode gerar valor ao longo do tempo, sem olhar muito para essas oscilações de curto prazo. Então, eu acho que isso faz parte da democracia, é isso mesmo, são discussões, mas que, de alguma forma, geram mais ruídos a curto prazo no ambiente em que a gente está vivendo. Legal, muito bom. Bom lembrar que no curso de Finanças Corporativas e Investment Banking, a gente começa com uma linha de análise dos demonstrativos, né? Aí a gente evolui para a parte de valuation bem aprofundada, estrutura e custo de capital, análise fundamentalista. A gente faz muitas análises que são exatamente top-down, em alguns momentos, às vezes bottom-up, né? Uma análise top-down, a gente olha a economia, olha setor, olha as empresas especificamente as suas vantagens competitivas, né? E tudo isso acaba juntamente corroborando ou então confirmando uma tendência de preço, né? Então, todas essas questões que tem lá o seu grau de complexidade, a gente vê de forma muito prática em um ano e pouco de curso que a gente traça essa trilha de análise de renda variável. Eu queria te fazer uma outra pergunta aqui, mas primeiro eu vou dar prioridade aos nossos participantes aqui. Vamos lá. A gente tem a Mônica perguntando o seguinte, né? Bom, ela já te dá uma porta de escape aqui. Professor, não sei se é possível responder. Eu amo quando os alunos falam isso. Mas você tem alguns pontos principais que os investidores tendem a avaliar ou analisar mais de perto ao escolher investir numa empresa que está fazendo IPO? E eu já vou juntar com a minha pergunta, que eu acho que era mais uma gelada, né? Que era dizer o seguinte, Bruno, como que a gente pode enxergar, analisar, né, os bons IPOs, sendo que normalmente as empresas não têm um histórico de desempenho divulgado, né, como as empresas de capital aberto, né? Então, o que você sugeriria
nesse sentido? Olha, efetivamente, né, analisar um IPO, você tem uma dificuldade muito maior porque a empresa não tem um track record, né, de negociação e de divulgações de informações, como tem uma empresa que vai fazer um follow-on que geralmente já tem alguns anos aí de estrada, de divulgação de resultados, etc. Então, a IPO, efetivamente, para você analisar, é um componente de muito maior risco. Agora, uma das razões que a regulação exige que tenha pelo menos 3 anos de demonstrações financeiras auditadas e publicadas no prospecto de distribuição pública é pelo menos para dar algum histórico de desempenho das empresas. Agora, o risco efetivamente é muito maior. É muito maior. Eu sempre sugiro que fundos de investimento e profissionais no mercado de capitais, eles estão analisando a fundo aquela empresa, conversando diretamente com os gestores daquela empresa no processo de roadshow, que a gente mostrou aqui, e talvez, mais do que nós, pessoa física, que temos bem menos acesso à informação e menos, pelo menos nesse momento de IPO, menos acesso aos gestores daquela companhia, a minha recomendação é sempre ir via algum fundo de investimento no qual você confie no gestor, né, e que aquele gestor possa fazer uma correta alocação. Então, no momento de liquidez grande, como nós estamos vivendo agora, efetivamente o risco ainda aumenta mais, né, porque a restrição dos investidores ela está menor para aqueles ativos, e é tanto que em alguns booms que a gente viu no passado, a gente viu várias empresas de muito sucesso, mas várias empresas que fizeram IPO e foi um fracasso muito grande. Tá? Então, efetivamente, é um componente de risco muito maior, e a minha sugestão é vá através de um fundo de investimento que você confie naquele gestor, naquele profissional, porque com certeza ele vai ter a oportunidade de estar muito mais perto e de fazer uma avaliação muito mais a fundo e profissional daquele ativo especificamente, comparado com nós, pessoas físicas aqui, que estamos olhando de longe e tendo acesso apenas a um documento que é publicado por exigência lá da Comissão de Valores Imobiliários. Certamente, dentro desse número de empresas aí que estão vindo ao mercado, nós vamos ter empresas que são muito sólidas e que tendem a mostrar essa solidez ao longo do tempo, e algumas empresas que podem ter uma volatilidade ou chegar um momento em que o preço daquela ação vai ficar por um bom tempo aí menor do que o próprio preço do IPO, né? Que são os riscos que você tem, né, de market time, né? Essas janelas de oportunidade que os preços dos ativos vão crescendo, vai ter IPO, de algum momento você tem uma correção depois, e algumas empresas sequer voltam a ter preços parecidos que tinham no momento do IPO. Então, ele tem que estudar efetivamente com muito cuidado, porque o risco é muito maior no IPO comparado com empresas que já estão na bolsa, você comprar no mercado secundário, ou mesmo em follow-ons, que a empresa necessariamente já tem algum track record na bolsa de valores. Legal, muito bom. A pergunta do Gabriel, eu lembro, Gabriel Kendi, foi nosso aluno. Bom dia, professor Bruno, foi aluno seu e do professor Garran, ele fez o Finanças e o Investment Bank, Finanças Corporativas e IB. Prazer participar da apresentação e grande orgulho em ter sido aluno da pós da FIA. Você poderia comentar um pouco sobre os custos e entre as formas de captação do mercado para uma empresa? Poderia citar um pouquinho do caso da Apvida? Vamos lá, ponto importante isso aí. A questão de você fazer uma oferta de ação, você vai ter os custos lá, como eu mencionei aqui durante a apresentação. Um dos custos mais relevantes aí são as comissões do banco de investimento, certo? Especificamente para a Apvida, aí, a gente pagou quase 4%, que é mais ou menos a prática de mercado no IPO, e pagou um pouco menos de 3%. Isso eu estou falando percentual da oferta como um todo, né? E um pouco menos de 3% aí durante o follow-on que a gente fez. Tá? A questão dos custos, lá, proporcionalmente um follow-on ele vai ter um custo muito menor, porque a própria empresa já está preparada para estar nesse ambiente regulatório, nesse ambiente de mercado de capitais, que ela teve que se preparar durante o IPO. Então, proporcionalmente, o follow-on vai tendo custos menores. Tá? Agora, sempre é importante você analisar na ótica do custo-benefício entre fazer uma emissão de ações ou
você fazer uma emissão de dívida. Olha que ponto importante aqui que a gente teve na prática na emissão lá na Apvida. Eu mencionei para vocês aqui que a gente fez uma captação de 2 bilhões de reais de debêntures em julho do ano passado. Tá? Naquele momento, os bancos sugeriram que eu fizesse uma emissão que pagaria CDI mais um determinado percentual fixo. E a alternativa que eu tinha era ter X% do CDI. Então, eu tinha a alternativa de emitir, sei lá, 110% do CDI, ou pagar CDI mais um percentual, ou pagar IPCA mais um percentual. E a ótica que a gente teve lá, diz assim, não, eu vou testar o mercado colocando um X% do CDI, porque a perspectiva que nós tínhamos lá era de queda da taxa de juros, que acabou acontecendo. Então, imagina lá, se eu fizesse uma emissão de CDI mais 1%, certo? Vamos dar números fictícios aqui, eu estaria pagando quase 150% do CDI. E aí, o que eu fiz lá? A gente fez a emissão como um percentual do CDI, acabamos conseguindo fazer uma emissão na tranche de 5 anos, pagando 109% do CDI, e na tranche de 7 anos, pagando 110,55% do CDI. Que hoje veio a se tornar um custo muito barato, haja vista que o CDI está próximo a 2,25%. Então, a gente sempre tem que analisar na ótica de dívida versus equity e dentro dessas alternativas, como que poderia ser a alternativa de melhor custo mais atrativo para a empresa, como o que a gente fez lá naquele momento, que obviamente vai depender de uma série de circunstâncias, né, de cenário, não só de demanda por aquele papel, mas também de cenário econômico, de qual a disponibilidade de liquidez, enfim, de tudo isso que a gente comentou aqui há pouco. Se eu tivesse feito uma emissão a CDI mais 0,5%, a CDI mais 1%, a CDI mais qualquer coisa lá, fatalmente eu estaria tendo um custo, né, de captação muito maior do que ficou sendo como um percentual do CDI, que foi o que a gente trabalhou para fazer lá na época, em julho lá do ano passado. Legal, muito bom. Lembrando que no curso, tanto no Produtos Financeiros de Gestão de Risco, quanto no Finanças Corporativas e IB, no Finanças e Eficiência também, e no de Mercado Imobiliário a gente aborda isso também, a gente tem matérias relacionadas à estrutura e ao custo de capital, né? O gestor financeiro, um dos objetivos, né, uma das funções do gestor financeiro é otimizar o custo de capital, né, a estrutura de capital e reduzir o custo desse capital. Então, todas essas decisões a gente vê de forma bem aprofundada, inclusive a modelagem dessa estrutura de capital. A gente vê no curso e o professor Bruno já teve a oportunidade de ministrar essa matéria algumas vezes, né? O Wagner está perguntando aqui, Bruno, há notícias que a tributação de dividendos fará parte da proposta de reforma tributária lá no governo. Como você avalia esse impacto na Bolsa de um modo geral? Olha, quando eu converso com os investidores em relação à questão da reforma de uma forma geral, eu sempre coloco para as pessoas dizer o seguinte, eu só posso te dizer o impacto efetivo disso aqui quando eu souber qual é o tamanho do bolo todo daquela reforma. Porque se eu tributo dividendo, mas eu reduzo um pouco da alíquota de imposto de renda e contribuição social para a empresa, se unifica o PIS e COFINS, mas eu tenho contrapartida nos tributos da folha, eu preciso analisar o todo do que vem, que a gente ainda não tem acesso à proposta total do governo, para poder dizer assim, olha, isso aqui pode ser benéfico, pode não ser, isso, é positivo, não é positivo, é positivo nesse lado aqui, mas eu tenho uma compensação negativa do outro lado, enfim. Então, você chegar e dizer o seguinte, olha, hoje, os dividendos não são tributados, passarão a ser tributados, é claro que isso é ruim. Se eu não tiver nenhuma outra contrapartida, é claro que isso é ruim. Porque eu vou pagar, a empresa vai pagar lucro real, né? Os 34% lá de imposto de renda e contribuição social, e depois, ao distribuir dividendos, ainda teria, eventualmente, um tributo a ser pago pela pessoa física que está recebendo aquele dividendo. Então, se eu olhar muito cru essa situação isolada, efetivamente isso não vai ser positivo na ótica do investidor, que parte do retorno do seu capital vem através do recebimento dos dividendos. Mas, fatalmente, pelo menos o que a gente espera é que não tenha, de uma forma consolidada, um aumento na carga tributária. Agora, como se darão essas compensações é algo que a gente ainda vai ter nas cenas dos próximos capítulos aí, com a apresentação
das outras partes, né, da reforma tributária. Legal, muito bom. A gente tem Bom dia, alguns professor. minutinhos, tem uns 10 minutinhos aqui ainda. O Tiago Franco, né? Ele pergunta a respeito da queda na taxa de juros, as reformas colocadas em pauta pelo governo, além do déficit habitacional e as questões de infraestrutura, né? Se você vê isso como impulsionadores para os IPOs das empresas de real estate. Você já falou um pouquinho sobre isso? Algo a mais a adicionar em relação a isso, Bruno? Olha, o déficit habitacional, o desejo da população brasileira pela casa própria, isso aí fatalmente é uma oportunidade grande que as empresas podem ter no mercado de capitais como alternativa de financiar novos projetos. Agora, eu tenho que ter a contrapartida da demanda, né? Se você não tem a renda da população, se o desemprego está aumentando, etc., é claro que isso vai ficar com uma restrição muito maior. Qual o ponto importante desse mercado que nós temos agora? Estruturalmente, os juros, né, do financiamento imobiliário nunca tiveram tão baixos como estão agora. Então, isso pode efetivamente favorecer uma demanda, né? Agora, só vai favorecer uma demanda se nós tivermos um ambiente econômico mais favorável, em que a confiança daquele consumidor de consumir esse bem, ela vai ser autossuficiente para gerar essa demanda. Aí você vai casando a oferta com a demanda. Poxa, se a demanda do mercado está vindo por questões estruturais, que a economia está se desenvolvendo, que a renda da população está crescendo, que o custo do financiamento está muito menor, aí você tem um casamento da oferta de capital muito importante para esse setor, de forma que as empresas possam tomar a iniciativa e a oportunidade de acessar o mercado para poder fazer as captações e financiar os projetos de incorporação ao longo do tempo. Agora, existe aquele risco que a gente comentou agora, né? Se a economia real descasar dessa situação que comprometa a demanda pelos próprios imóveis, aí a gente vai ter uma situação um pouco mais negativa. Legal, muito bom. A Bom dia, Andressa, professor Felipe. Bom me dia. dá só um minutinho, Anderson. Já Tá, abro ok. para você. A Obrigado. Andressa, ela é funcionária da Apivida, né? E ela dá um testemunho aqui, ó, Bruno. Ela vive dentro da empresa, transição de empresa limitada para a sociedade aberta. Parabéns, Bruno Caos, por todo o trabalho desenvolvido na empresa. De lá para cá, apenas expansão na Apivida. Bem legal aí, Andressa, nos trazendo isso. O Isaac, ele perguntou aqui, eu vou pedir uma palavra aqui para o Isaac, depois o Anderson fala e aí a gente vai encerrar o tempo, tá? O Isaac está perguntando o seguinte, é possível identificar de alguma forma prática se existe algum tipo de assimetria de informações entre a empresa ou o banco subscritor para com os investidores? Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, eu não sei se ele se refere entre empresa e o banco subscritor ou entre a parte, o conjunto, né, empresa, banco subscritor e investidor. Tá aí o Isaac? Tá com a câmera, tá com o fone aí? Tá com o som, Isaac? Pelo jeito não. Então eu vou pedir uma gentileza, Bruno. Você consegue talvez dar uma palhinha sobre essa questão da assimetria de informações no processo de IPO de uma forma geral? É um ponto muito importante. A assimetria da informação é óbvio que vai sempre existir, até porque a gente não pode, de dentro da companhia, divulgar todas as informações que a gente gostaria de divulgar por questões estratégicas, né? Então, por exemplo, o pessoal me demandou na época do IPO lá, disse assim, Bruno, sinistralidade, né? No setor de saúde suplementar, a sinistralidade é o custo sobre a receita líquida, né? A gente apresentou a sinistralidade, fez uma abertura lá da sinistralidade, do que era ressarcimento ao SUS, do que era provisões técnicas, do que era o custo caixa, etc, etc. E aí o pessoal me demandou, não, Bruno, mas eu queria a sinistralidade por região, por estado, a sinistralidade do plano individual, do plano coletivo por adesão. Eu disse, pessoal, eu tenho todas essas informações, mas infelizmente eu não consigo te dizer assim, a minha sinistralidade do individual na região Nordeste, porque eu não quero divulgar a informação para os meus concorrentes, que vão lá olhar aquela alternativa lá e ver uma informação tão estratégica da companhia que possa ser utilizada contra a própria companhia, né? E isso é o que eu chamo o limiar do disclosure. Você quer dar o máximo de disclosure possível, mas infelizmente a gente tem um limite que vai efetivamente
divulgar essas informações pode, inclusive, atrapalhar estratégias de negócio. Então, o pessoal perguntava assim, me fala sobre a tua estratégia de M&A no estado de São Paulo. Eu não posso dar esse tipo de detalhe, porque tem outras empresas lá no estado de São Paulo que estão buscando fazer compras de outras empresas também. Isso pode me gerar uma competição desnecessária. Tá? Então, infelizmente, eu posso falar da minha estratégia de M&A de uma forma geral, mas eu não posso chegar no nível de detalhe que eu vou para o estado X, para o estado Y, para o interior lá, para analisar. Aí, infelizmente, existe esse limiar, né, que a gente chama assim do disclosure, em que a gente dá o máximo de informação possível, que é importante para o investidor fazer a correta precificação do ativo, mas eu tenho um certo limite ali que eu não posso passar, porque senão eu posso reverter contra a própria estratégia da companhia. E lá na M. Dias Branco também não era diferente, não. O cara queria saber qual era a margem de creme cracker, de massa no Nordeste, lá em São Paulo, comparado, como é que fazia. Eu disse, olha, eu não posso dar esse nível de detalhe, porque isso pode prejudicar estratégias comerciais da companhia. Então, isso é algo natural no mercado, tem algum tipo de assimetria. O grande trabalho que nós temos como relações com investidores é ir testando esse ponto ótimo de disclosure para a companhia. E isso você não sabe já no IPO. Você faz o IPO, tem uma primeira divulgação do mercado, recebe feedback do mercado, o mercado fala isso, cara, isso aqui eu não entendi direito, isso aqui eu entendi melhor, eu sugiro que você melhore a explicação dessa forma, faz uma abertura assim, uma abertura assado daquelas informações, e a empresa vai aprendendo com isso e trazendo um padrão, né, de divulgação, de forma que a gente possa ter constantemente informações disponíveis para o investidor para ter uma correta precificação daquele ativo. Então, divulgar demais, além da conta é ruim para a empresa, divulgar abaixo da conta também é ruim para a empresa, né, porque prejudica o disclosure e a avaliação do investidor. O que nós temos que fazer é testar esse ponto ótimo de disclosure para gerar o mínimo de assimetria possível na relação empresa-investidor. Legal, muito bom. Anderson, a última pergunta aí para a gente fechar. Fica à vontade. Certo, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, muito boa apresentação. Falando um pouco em termos até de assimetria ali que o senhor comentou agora, uma questão que me chama muita atenção como investidor é a questão entre diferença de preço e valor das empresas do segmento de saúde, né? A gente vê empresas com PL acima de 20, 30, PLs muito altos, né, dentro desse segmento. Até por questão de informação, né, só poderia destacar quais motivos que esse setor tem esses valores, esses preços muito acima dos valores intrínsecos das empresas? Obrigado. Olha, primeiro é o seguinte, obrigado, Anderson, pela tua pergunta. Primeiro é o seguinte, a gente precisa separar a cadeia de saúde suplementar entre os prestadores de serviço e as operadoras de plano de saúde, tá? Principalmente no momento, como nós estamos vivendo, em que as operadoras de plano de saúde, elas tiveram um impacto negativo de uma forma geral, com o aumento de cancelamento de vidas, mas elas tiveram um impacto de curto prazo positivo no que tange a questão de custos, pela redução drástica de número de processos eletivos, né, de procedimentos eletivos que foram gerados durante esse momento de pandemia. Posso te dar um número lá da Apvida, por exemplo, que no mês de abril a gente realizou apenas 20% do número histórico de consultas eletivas que a gente realizava no pré-pandemia. Esse 20% virou 30%, 40% em maio, virou 50% em junho e está voltando gradualmente. Então, você tem uma queda muito drástica de procedimentos eletivos que agora está voltando gradualmente. Então, e acredite se quiser, outra coisa que eu tenho conversado com os investidores. Durante o período da pandemia, o nível de inadimplência em planos de saúde diminuiu. Que é totalmente... Eu nunca passei por uma crise em que a inadimplência diminuísse. Geralmente, a inadimplência aumenta. Mas isso a gente sentiu, dada a característica dessa crise, como uma situação atípica em que as famílias e as empresas
priorizaram dentro dos seus recursos o pagamento de plano de saúde por motivos óbvios. Né? Você não quer perder um plano de saúde no momento tão crítico da sanitário, né, de saúde que o país e o mundo estavam passando. Então, a gente reduziu o nível de inadimplência da companhia ao longo desses 3 meses críticos, aí, abril, maio, junho, no IPO. Isso são informações públicas, tá? A ANS divulgou isso, tá? As empresas de uma forma geral, não é só a Apvida não, tá? Teve queda de custo e queda de inadimplência. E aí você tem outra situação, que são os prestadores do serviço que sofreram muito durante esse período, pela própria queda no número de procedimentos eletivos, né? Vários e vários hospitais e laboratórios, eles tiveram um impacto muito significativo nas suas receitas. Tá? Outra informação pública que veio aqui essa semana, o Grupo Fleury, que tinha dado, sei lá, 170 milhões de lucro no segundo tri do ano passado, infelizmente no segundo tri desse ano eles acabaram dando um prejuízo, porque essa queda de número de procedimentos foi bastante relevante. Então, os múltiplos eles vão se comportar dependendo do que é o elo da cadeia, se é o elo de operadoras ou o elo de prestador de serviço. E aí, falando de operadora aqui, que é a nossa praça, os múltiplos eles refletem muito, e aí não só para a Apvida, mas para as operadoras de uma forma geral, o tamanho da oportunidade que empresas com vantagem competitiva como a Apvida tem de consolidar esse mercado. Eu vou te dar alguns números aqui para você entender, na hora que você olhar o horizonte de médio e longo prazo, principalmente, você vai ver o tamanho que existe de oportunidade de crescimento do mercado. Ponto 1. O mercado atual tem em torno de 47 milhões de vidas, tá? E tem mais ou menos 700 empresas operando nesse mercado. Isso quer dizer que a fragmentação do mercado é enorme. A Apvida, com as aquisições que ela tem feito agora, ela está assumindo o primeiro lugar no Brasil, após concluir essas aquisições, e vai ter 7,5% de market share. Então, o líder tem 7,5% de market share. Então, isso quer dizer que existe um setor muito fragmentado, muitas pequenas empresas, muitas vezes mal geridas, tá, que vão abrir um leque de oportunidades de consolidação ao longo do tempo, seja a consolidação através do crescimento orgânico mesmo, seja a consolidação através do M&A. E se a gente analisar o potencial de crescimento do mercado em si, é também um potencial gigantesco. Eu falei aqui que são 47 milhões de pessoas que têm plano de saúde privado. Isso significa dizer o quê? Que 160 milhões de pessoas no Brasil não têm. Né? 76% da população brasileira não tem um plano de saúde no Brasil. Se por um lado isso é uma notícia triste, porque a gente, óbvio, queria que muito mais pessoas tivessem acesso a esse produto, por outro, isso é uma oportunidade que, à medida que a renda da população possa ir crescendo ao longo do tempo, à medida que as empresas, como o caso da Apvida, vai se tornando cada vez mais eficiente do ponto de vista operacional, ganhando escala, etc., e passando isso para preço, você vai poder também abranger uma parcela maior da população para ter acesso ao setor de saúde suplementar. Então, o conjunto da obra é uma situação que pouquíssimos setores no Brasil, acho que no Brasil e no mundo, né, você vai conseguir analisar. É um potencial de crescimento muito forte dentro do setor que já existe, do tamanho do setor que já existe, junto com o potencial de crescimento do setor em si, que ainda é muito pouco penetrado na população brasileira. Então, essas características elas acabam fazendo com que as companhias tenham, como tem-se boas expectativas em relação ao desempenho e ao crescimento dessas companhias ao longo do tempo, existe um múltiplo que você está julgando aí mais elevado do que a média, digamos assim, da Bolsa, né? Legal, muito bom. Gostaria de lembrar Obrigado. também que no curso de Finanças Corporativas e Investment Banking, a gente estuda legal, né? Toda essa parte de múltiplos, formação de preço, valor intrínseco, valuation das companhias, a gente tem a oportunidade de passar de forma bem aprofundada. Eu quero agradecer ao Bruno. Bruno, muito obrigado. Foi muito legal a palestra, o bate-bola. É um prazer ter você aí como professor nos nossos cursos lá na FIA Business School. Desejar muito sucesso e também dizer que a gente tem acompanhado sua trajetória aí como CFO, antes na M. Dias Branco, agora na Apvida, e para a gente é um grande orgulho
ter você lá no grupo de professores e ver todo o seu sucesso aí no mercado corporativo também. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Roy. Obrigado a todos aí que participaram. É sempre um grande prazer aqui estar com vocês e espero que tenhamos outras oportunidades aí, seja na sala de aula presencial, na sala de aula virtual ou nas lives como essa aqui que a gente está tendo. Muito obrigado aí, um bom final de semana a todos. Obrigado, Bruno. Obrigado pela participação. Obrigado por ter vindo conversar com a gente mais uma vez. Parabéns, viu? Valeu, pessoal. Eu queria lembrar para o pessoal, né, o pessoal que está participando aí, que os links, né, foram colocados lá no comecinho do chat, né, então a nossa equipe colocou os links, né, para os cursos de pós-graduação, então fiquem à vontade para acessar, para consultar, a gente está à disposição para tirar dúvidas, e lembrar também que toda segunda-feira, às 19 horas, eu estou ao vivo aí, né, com o pessoal, esclarecendo sobre os cursos de um modo geral, de forma mais aprofundada, trocando uma ideia, tirando dúvidas de carreiras aí, tanto para o mercado financeiro, o mercado corporativo de finanças e também mercado imobiliário, tá bom? Então fiquem à vontade para participar, é só entrar em contato lá com a nossa secretaria, vocês têm os links de contato aí no chat, tá bom? Obrigado pelo pessoal do apoio aí também da FIA com a gente, né? O pessoal da secretaria, o pessoal que deu todo esse apoio administrativo. Então, aí junto, estamos falando com vocês, seja por WhatsApp, seja pelos links, pelo site. Um grande abraço aí, bom final de semana para todo mundo.